Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira, hoje é dia 27 de dezembro de 2024 e hoje é a última lição do nosso guia de estudos, temas no Evangelho de João. Foram 13 lições, 13 semanas aprendendo sobre Jesus através da lente, da perspectiva do apóstolo João. Na próxima semana começamos a nova lição, o amor e a justiça de Deus. O amor e a justiça de Deus. Vamos ter aqui temas candentes, temas desafiadores para a nossa perspectiva humana, entendermos aquilo que Deus quer nos ensinar, através das páginas da Bíblia, sobre como é que funciona a justiça, que nós temos uma pálida impressão através de mecanismos humanos, mas Jesus e Deus vai nos mostrar como é que a justiça funciona da perspectiva do céu. Isso a gente vai começar a ver a partir da próxima semana. Hoje, ainda terminando a nossa lição, faço sempre aquele convite. Estamos na rua Arthur Loyola, número 70, no bairro do Cabral, em Curitiba, e você é convidado, é o nosso convidado, para estar em uma das nossas classes de escola sabatina. Se você não pode estar, essa é a sua classe de escola sabatina, a classe Lição Cast, a classe que é transmitida pela internet, sempre ao vivo, sempre de forma interativa. Excepcionalmente, estamos no final do ano, estamos gravando essa lição para não perder a continuidade e para que você possa acompanhar os temas que a gente tem estudado até o fim, né, sem interromper a continuidade daquilo que vimos durante todo o ano. E hoje terminamos a nossa última lição, e a última lição poderia ter outro nome: Epílogo. Conhecendo Jesus através da sua palavra, conhecendo a sua palavra. Vamos então ao estudo da lição, vamos ver o que vimos durante essa semana, vamos relembrar aquilo que vimos durante essa semana e assim nos aproximarmos tanto do final da lição, como do final do Evangelho de João, como do final do ano, mas sempre na perspectiva de continuar aprendendo mais e mais sobre Deus, sobre o reino de Deus, sobre Jesus Cristo. Feche seus olhos se você puder. Vamos orar para a gente começar. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, te louvamos por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, mais uma oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, mais uma oportunidade que temos de te conhecer através da lente do apóstolo João, um evangelho tão poderoso, um evangelho tão cheio de detalhes, de perspectivas diferentes dos outros 3 evangelhos, para que a gente possa nos aproximar ainda mais da perspectiva divina, da perspectiva de Deus, da perspectiva de Jesus Cristo e de reino, para a nossa vida aqui e agora, mas mais do que para aqui e para o agora, para a eternidade. Venha estar conosco, abençoando esse estudo, alimentando a nossa mente, o nosso coração, através do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, é o que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o verso dessa semana está lá em João 5, verso 39, que diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus dizendo que as Escrituras, a Bíblia, naquele tempo de Jesus, apenas o Velho Testamento, mas hoje todo o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento estão à nossa disposição para conhecermos aquilo que Deus, através do seu Espírito, do Espírito Santo, gravou na mente de homens, no coração de homens, para que fosse escrito e, através do tempo, chegasse até mim, até você hoje, para que nós tivéssemos esse testemunho de Jesus através da sua própria palavra. E aí, logo no começo da lição, logo no sábado, né, a gente vai ver 2 passagens especiais, João 20, verso 31 e João 5, 40. Em João 20, 31, a gente tem essa perspectiva de que as Escrituras testificam de Jesus como o Messias prometido. Está aqui dentro do nosso estudo, capítulo 20, verso 31, vai dizer assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A Bíblia registra um pouco do que Jesus fez. Os evangelhos registram um pouco do que Jesus fez. E isso que foi escrito para que nós pudéssemos entender o plano da salvação, o plano de Deus para as nossas vidas, o ideal de Deus para as nossas vidas, o caminho mais seguro para a gente trilhar enquanto a gente está aqui. Deus
molda esse caminho não para nos prender no caminho, mas para nos livrar de dificuldades, para nos proteger, para nos guardar em tantas situações difíceis dessa vida. Deus fala, anda por aqui, não anda por ali, não anda por ali, anda por aqui. Ele quer nos proteger, Ele quer nos guardar, Ele quer nos dar uma vida mais plena, uma vida mais alegre, uma vida na presença dEle que transforma em realidade na nossa existência. Coisas que tocam a nossa família, que tocam as nossas amizades, os nossos relacionamentos, que tocam o nosso trabalho, para fazer com que nós sejamos seres humanos mais plenos. Então as Escrituras testificam de Jesus como o Messias prometido. Ela vem dizer, além de todas essas realidades que disse até agora, ela vem dizer que Jesus é o Messias prometido, Jesus é aquele que vem para acabar com o problema do pecado, para resolver o problema do pecado e abrir as portas da eternidade para mim e para você. Diz mais ainda, João 5, verso 40, vamos voltar um pouquinho, no Evangelho de João, capítulo 5, no verso 40, vai dizer assim, e não quereis vir a mim para terdes vida. Este é o perigo de conhecer as Escrituras sem reconhecer a Cristo. Entender as Escrituras do ponto de vista intelectual é ok, é interessante. História, geografia, contexto daquele povo, cultura, as maneiras como as pessoas daquele tempo enxergavam o mundo, enxergavam as relações humanas, tudo isso é muito interessante, tudo isso é muito bom para nós do ponto de vista da intelectualidade, mas nós precisamos dar um passo além da intelectualidade, nós precisamos estar além desta perspectiva para entendermos que Deus não quer apenas que nós tenhamos conhecimento de todos esses vetores, de todos esses fatores que eu explorei agora. Deus quer que nós tenhamos conhecimento de Jesus Cristo e copiemos o modelo. E através do modelo possamos expandir as nossas percepções físicas, mentais e espirituais para além do conhecimento meramente intelectual, mas para viver, para sorver, né? Para de fato, como o próprio Jesus falou, né? Comer da carne e beber do seu sangue e assim ter vida e vida nele. Parece estranho a forma como Jesus coloca, mas ele quer dizer assim, eu quero ter intimidade com você, eu quero fazer parte dos seus planos, eu quero fazer parte da sua vida, eu não quero que você tenha sobre mim uma mera acepção intelectual, eu não quero que você tenha sobre mim uma mera perspectiva de quem eu sou, eu quero que você tenha comigo intimidade, que nós andemos juntos e assim eu vou transformar a sua história e você vai ver que os planos que eu tenho para você são ainda melhores do que os planos que você mesmo tem para você. Às vezes os nossos planos coincidem com os planos de Deus, às vezes não. E quando não coincidem, a gente pode ter certeza disso, de que os planos de Deus são melhores do que os nossos planos, porque Ele tem uma perspectiva mais ampla daquilo que a gente não consegue ver. Como diz o meu amigo Walter, Deus anda no tempo. Né? Então Deus conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. A gente está aqui pensando no que vai fazer para o dia de amanhã, mas Deus já está lá na outra ponta, na eternidade, sabendo como é que a história termina. E se a gente anda com alguém assim, é razoável a gente pensar, é muito razoável a gente pensar que é mais seguro a gente enxergar mais longe através dos olhos de Deus. E aí a lição começa a falar sobre algumas outras realidades no fecho do livro ou do Evangelho de João, e vai dizer sobre o encontro na Galileia. Os evangelhos registram 2 encontros marcantes de Pedro com Jesus na Galileia. O primeiro está narrado lá em Lucas, no capítulo 5, né? Tá lá, Jesus encontra Pedro no cenário de pesca, Pedro o reconhece como o Messias naquele contexto, e finalmente Jesus chama Pedro para a missão, naquele contexto, Lucas capítulo 5. Mas Jesus vai se reencontrar com Pedro no capítulo 21, agora já no epílogo do Evangelho de João. Há um novo encontro de João com Pedro e algumas coisas interessantes acontecem aqui. Primeiro, no capítulo 21, no verso 6, diz assim, e ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Jesus aparece para os discípulos na praia e os discípulos não o reconhecem.
Jesus já passou pela morte, já ressuscitou e está aparecendo de novo para os discípulos. Eles largaram tudo novamente, entenderam que tinha acabado o sonho deles com a morte de Jesus, mas Jesus ressuscita, aparece para eles na praia e eles estão novamente ali. Largaram tudo e voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes, foram pescar. E Deus, de uma forma fantástica, apresenta o mesmo cenário do primeiro encontro para num último encontro fazer novamente os discípulos entenderem quem Jesus era, quem Jesus é, quem é aquele com quem eles encontraram e o que ele representa e o que ele é e o que ele era na vida deles e o que ele é na minha e na sua vida. Aí continua no verso 20, no capítulo 21, ainda no verso 15 até o 17, diz assim: a pesca foi frutífera, e aí diz assim na sequência: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Primeira vez. E aí o verso 16, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe novamente Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E finalmente o verso 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Se a gente retroceder um pouquinho no tempo e o que estudamos em semanas anteriores, a gente vai se lembrar daquela cena, um paralelo claro com o que está acontecendo aqui, de que Jesus havia adiantado para Pedro, aquele Pedro intrépido, aquele Pedro voluntarioso, que havia dito assim: eu vou morrer pelo Senhor, jamais vou permitir que alguém o machuque, jamais vou permitir que a morte chegue até o Senhor, estarei até o lado até o fim. Jesus diz para ele assim: você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar 2. E foi exatamente o que aconteceu. E aqui, Deus está dando a chance da recuperação para Pedro, fazendo um paralelo com aquela situação, e é interessante, eu não sou teólogo, mas os teólogos vão dizer aqui que nos originais, o verbo utilizado aqui, Jesus está usando uma expressão do verbo em grego amar, com o amor mais profundo de Deus, né, o amor ágape, e Pedro está respondendo com o amor filéu, né, que é o amor da amizade. Então Jesus pergunta para Pedro: você me ágape? Ou seja, você me ama profundamente como eu amo você, eu sendo Deus? E o Pedro respondendo: eu te filéu, eu amo você, mas eu amo você como um amigo. E Deus Jesus vai fazendo essa troca com Pedro, até o Pedro finalmente entender aquilo que Jesus está falando para ele, e dentro desse cenário, Pedro tem uma segunda chance. E é muito legal isso daqui, porque isso aconteceu com Pedro, mas isso está diante de mim e de você hoje. E diz aqui: se você fugiu do chamado de Deus, se você está fugindo do chamado de Deus, porque é possível que isso esteja acontecendo, se você fugiu ou se você está fugindo do chamado de Deus, está na hora do reencontro. Pedro começou bem, terminou mal, terminou triste porque abandonou o seu mestre, terminou triste porque entendeu que o seu mestre tinha sucumbido e que o plano que eles tinham de um reino terrestre tinha naufragado. Mas Jesus reaparece gloriosamente, ressuscita, abre as portas da salvação para todos nós, e ali no primeiro momento de reencontro com Pedro, diz para Pedro: vem, apacenta as minhas ovelhas, vem participar comigo da grande pregação do Evangelho, de levar essas boas novas para outras pessoas. E Jesus está fazendo esse mesmo convite para mim e para você hoje. Se a gente fugiu, ou se a gente está fugindo, ou se a gente está tentando dar uma enganada em Jesus, Jesus está nos chamando novamente: vem comigo. Você me ama? Você me ágape? É a pergunta de Jesus para mim e para você, e cada um de nós vai ter que fazer, ou vai ter que dar a resposta. E talvez a nossa resposta seja a mesma de Pedro: eu te filéu, porque afinal de contas nós não temos essa capacidade de produzir, de gerar, de manifestar esse amor ágape que Deus tem por nós. Mas nós temos a possibilidade de baixar as nossas guardas, de baixar as nossas pretensões, perspectivas e limitações humanas, para que Deus, através de nós, através da ação do seu Espírito em nós, faça com que brote em nós este amor ágape, que só Ele mesmo é que pode conceder, e é só Ele mesmo que pode manifestar.
E o segredo é manter os olhos em Jesus, e a lição de segunda-feira dizia sobre mantendo os olhos em Jesus. As vitórias ou derrotas de Pedro dependiam de onde ele fixava o olhar. Se Pedro olhava para Jesus, Pedro estava vencendo. Se Pedro tirava os olhos de Jesus, Pedro tinha problemas. Se eu e você olhamos para Jesus, nós temos grande perspectiva de vencer. Se nós tiramos os olhos dele, se nós vacilamos, se nós damos uma piscadinha, se a gente pisca para um lado e pisca para o outro, temos grande chance de ter problemas. Em si mesmo, Mateus 26, Pedro nega Jesus, nega conhecer Jesus. João 21, Pedro se preocupa com a vida alheia. E João 20:23, Pedro confunde as palavras de Cristo. A gente vai ver isso aqui no final do capítulo 21, verso 21 e 23, é uma passagem bem interessante. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? O Pedro preocupado com a vida dos outros, É uma grande lição para mim e para você. A gente tem que estar preocupado com a nossa vida. A gente tem que estar preocupado com a salvação dos outros, não com a forma como Cristo lida pessoalmente com cada uma das outras pessoas. Nós precisamos ser instrumentos dele para a salvação, não para atrapalhar o trabalho de Deus. Ele continua no verso 22, Jesus agora vai responder para Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Em outras palavras, Jesus, como outras palavras que dizer assim para Pedro: Pedro, se preocupa com você. Eu vou me preocupar com a história dessa outra pessoa que você está preocupado, em vez de estar preocupado com você mesmo. E finalmente no verso 23, divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Jesus vai colocando tudo nas suas devidas perspectivas. E Pedro faz a questão de também ele, no seu evangelho, colocar tudo nas suas devidas perspectivas para que não houvesse uma compreensão errada, especialmente em relação à volta de Jesus. Mas o mais importante está do outro lado, Em si mesmo, Pedro faz essas perguntas para Jesus e se desloca do centro da vontade de Deus. Mas quando ele está em Cristo, aí nós vamos ver João 21, capítulo 15, verso 15 a 17, que é onde ele fala que ele ama a Deus, que a gente acabou de ler. Vemos no capítulo ainda 21, no verso 18, que ele diz assim: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Glorifica a Deus até a morte. Nós vamos, a partir do momento que andamos com Deus, que andamos com Jesus, as nossas percepções vão mudando, as coisas vão indo para os seus devidos lugares. E quando isso acontece, nós deixamos de procurar a nossa glorificação pessoal e procuramos a glorificação, a colocar em perspectiva Deus, para que Deus brilhe, para que Deus ilumine o caminho, não só o nosso, mas das pessoas que estão à nossa volta também. E finalmente, está lá em Atos 5:29, a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós passamos a obedecer a palavra de Deus. Nós passamos a obedecer a palavra de Deus. Não porque nós conseguimos fazer isso sozinhos, mas porque Deus vai nos habilitando a obedecer a sua palavra. E Ele vai fazendo com que a gente perceba que obedecer a sua palavra é o melhor caminho para nós. E Ele vai também fazer com que nós nos tornemos capazes de obedecer a sua palavra. A Bíblia diz que de Deus é tanto o querer quanto o efetuar. Em nós, nada vai dar certo querendo fazer sozinhos, mas em Cristo, através da ação do seu Espírito, através da comunhão e de caminhar com Ele, estas coisas vão se tornando possíveis para nós. Devemos, portanto, manter o nosso olhar fixo em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus 12, versos 1 e 2. O autor e consumador da nossa fé. Jesus é aquele que é o começo, o meio e o fim de todas as coisas relacionadas à nossa vida espiritual. Nada podeis fazer sem estar nele. Devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Aqui é uma lição importante. Não coloque os seus olhos em ninguém, em líderes,
em padres, em pastores, em guias espirituais. Os nossos olhos devem estar fixos em Jesus e na sua palavra. Essa é a única maneira que temos de nos mantermos salvos. Nele, através dele, com ele, por ele, tudo nele, né? Não é igreja A, não é igreja B, não é o indivíduo A, não é o indivíduo B. O caminho, a verdade, a vida é Jesus Cristo. Quer ser salvo? Esteja nele, com os olhos fixos nele. Por quê? Porque é uma escolha entre dois caminhos, luz e trevas. A Bíblia apresenta o contraste entre luz e trevas o tempo todo, né? Desde lá do Éden, começa essa história do conflito, e do conflito entre luz e trevas, entre o caminho de Deus e o caminho que não é de Deus. E isso vai se manifestar de várias formas. O mundo estava em trevas, diz lá em Isaías 9, capítulo 9, verso 2. João anunciou a luz. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 7. Jesus é a luz dos homens. Isso está lá em João, no capítulo 1, no verso 4. Os ímpios rejeitam a luz. Rejeitaram e rejeitam a luz. Isso está em João, capítulo 3, verso 19. Os cristãos refletem a luz. Mateus 5, 14. Lembra da história do sol com a lua? O sol tem a luz. A lua reflete a luz. Jesus tem a luz. Nós refletimos a luz. Nós não temos luz em nós mesmos. Nós podemos, através de tudo isso que a gente vem falando, né? A repetição aqui é a mãe do aprendizado, né? Tudo isso que a gente vem falando de andar com Deus, de conhecer a sua palavra, de conhecer a Jesus, de ter intimidade com Ele, de saber da sua vontade, de saber da sua lei, de saber da sua revelação, isso vai fazer com que nós possamos ser estes instrumentos, né? Esses instrumentos de expansão da luz através de nós. Mas a luz não é nossa, a luz está externa a nós. Mas ela pode, através de nós, chegar em outras pessoas se nós formos o conduto, o caminho para essa luz chegar até outras pessoas. E, finalmente, disso a gente tem absoluta certeza, João 1,5, a luz vencerá as trevas. O fim dessa história é feliz. O fim dessa história é feliz. Jesus criou essa terra caiu em pecado, há um ciclo constante de conflito entre o bem e o mal, há um ciclo constante de lágrimas, de dor, de morte, desde que este mundo caiu em pecado. Jesus veio há 2000 anos atrás para poder, na cruz, vencer o conflito, e o conflito está vencido. O conflito já foi vencido por Jesus, mas o conflito ainda não está terminado. Mas a gente sabe que quando terminar, o final é feliz. A luz vencerá as trevas. Quando Jesus voltar para colocar todas as coisas no lugar, para fazer a recriação desse mundo, para restaurar o ser humano a identidade inicial da criação, um ser humano perfeito, uma máquina perfeita de Deus, criada para viver eternamente, dependente de Deus, é claro, mas estaremos restaurados, o plano estará restaurado, o plano de paz, né, de continuidade, o plano de tantas coisas que Deus pensou para nós como coisas boas para vivermos de forma plena. Quando Ele estiver restaurado, isto estará selando que a luz venceu as trevas. Isso ainda está no nosso futuro. Mas assim como muitas coisas que já aconteceram, Deus disse que iam acontecer, acontecerá também a volta de Jesus, e quando Jesus voltar, a luz vencerá as trevas. E a pergunta é, onde a gente vai estar? Né? O mundo estava em trevas. Está ainda. João anunciou a luz, Jesus Cristo. Jesus é essa luz, a luz dos homens. Os ímpios lá atrás rejeitaram a luz e continuam rejeitando a luz. A pergunta é se nós vamos rejeitar a luz. E eu espero que a sua resposta seja não, eu aceito a luz, né? E ao aceitar a luz, nós refletiremos essa luz. E ao refletir essa luz, nós temos a certeza
de que outras pessoas também aceitarão essa luz e finalmente de que essa luz vencerá. Luz e trevas, mas com um fim, uma data limite marcada para o encerramento desse ciclo. E aí a lição ainda ia dizer sobre uma teologia de cima e uma teologia de baixo. A crença cristã pode ser entendida por duas abordagens principais. Uma teologia de baixo, e isso a gente pode ver aqui, a fé que depende de milagres. João 4, vamos ver João 4? Uma fé que depende de milagres. A gente já falou um pouquinho sobre isso, inclusive na semana passada. João 4, verso 48, vai dizer assim: então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. A gente vive num mundo em que as pessoas querem sinais, elas querem tocar nas coisas, elas querem, como a tela do celular, né, para onde eu estou olhando agora enquanto estou gravando. As pessoas querem ter o controle do que está acontecendo, então elas querem tocar nas coisas e verem as coisas acontecendo. E nada melhor do que isso, do que, na perspectiva espiritual pelo menos, do que sinais, milagres, grandes coisas acontecendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo restauradas aqui e agora. Isso faz com que as pessoas se movam, falam, ah, é ali, Deus está ali porque está acontecendo tal coisa lá. Não necessariamente. Eu já disse isso semana passada e vou repetir agora. O maior milagre já aconteceu. O maior milagre já aconteceu. E qual é o maior milagre? Ou pelo menos, este é o maior milagre quando ele acontece. É quando nós reconhecemos que Jesus é o único caminho para a salvação. É quando nós aceitamos que Jesus é o único caminho para a salvação. É quando nós, a partir de entendermos o plano da salvação, o evangelho pregado e o evangelho aceito reflete no nosso batismo, na nossa entrega, no nosso sinal para o universo de que nós dizemos assim, ao sermos mergulhados na água, nós dizemos assim, eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus. Olha, universo, eu pertenço a Ele, eu sou dele. O universo olha e fala assim, Ele é realmente, Ele fez esse movimento na direção de Jesus. E aqueles que são do reino, aqueles que são da luz, batem palmas e ficam alegres. E aqueles que não são do reino, aqueles que não são da luz, aqueles que são das trevas, olham e lamentam esta cena maravilhosa de ver alguém rendido a Jesus, com o coração derretido por Jesus, com o coração amando Jesus. As trevas se entristecem com isso, mas as luzes resplandecem quando essa pessoa, eu, você, todos aqueles que já fizeram esse movimento, que ainda farão, quando a gente se entrega a Deus, quando a gente se batiza, quando a gente aceita o Evangelho e diz, Senhor, eu vou andar contigo. Esta é a teologia de cima, né? Esta é a teologia que não precisa de sinais, porque o maior sinal já aconteceu. A gente já se entregou para Ele. A partir daí, se a gente vai ser curado de alguma doença, se a gente vai receber alguma bênção material qualquer, né? Não importa. Não importa mais, porque a gente já entendeu que a nossa vida está para além desta vida. A nossa vida está para além dessa vida. E entender isso é o maior milagre, entender isso é a maior dádiva, entender isso é o nosso maior motivo de gratidão a Deus. E aí há, então, portanto, se há uma teologia de baixo, há uma teologia de cima. João 4, verso 50, vai dizer assim, disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. A teologia de cima é crer em Jesus. Quando cremos em Jesus, quando cremos que Ele é o Filho de Deus, quando cremos que Ele morreu por nós, para nos abrir a porta da salvação, quando cremos que Ele diz que a vida é mais do que comida, que a vida é mais do que vestimenta, de que o nosso Pai cuida dos passarinhos e, portanto, Ele cuidará de nós, que o nosso Pai sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, e eu sempre brinco dizendo assim, Ele está com um trabalho danado comigo, porque os fios estão caindo, Ele precisa estar recontando sempre, mas Ele sabe, porque Ele sabe tudo, Ele é onisciente. Este Pai
que se interessa por nós, que nos ama, quando a gente tem esta fé, quando a gente crê que todas essas coisas, Deus está no controle delas, o grande milagre aconteceu, e esta é a teologia de cima. Esta é a perspectiva, é a compreensão correta daquilo que Deus quer fazer por mim e por você. Jesus ensina que bem-aventurados são os que creem sem ver. Jesus diz que bem-aventurados são os que creem sem ver. Né? Para Tomé, Jesus vai dizer assim, você, porque você viu, agora você está acreditando. Né? Porque você me tocou, agora você está acreditando. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos Jesus fazendo as curas. Nós não vimos Jesus na sua primeira passagem sobre essa terra. Mas através da sua palavra, nós o vemos e nós cremos e nós entendemos o que Ele quer para nós e nós entendemos o que Ele espera de nós e assim nós aceitamos pela crença, pela fé de que este é o caminho, conhecê-lo e conhecer a sua palavra. E aí finalmente a lição termina, a lição desse trimestre, desse maravilhoso Evangelho de João, termina falando sobre permanecer em Jesus. Em João 15, Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, e os crentes, aqueles que creram, aqueles que acreditaram, mesmo sem tocar, mesmo sem ver os milagres. Estes são os ramos. E aí nós aprendemos algumas coisas quando nós entendemos essas realidades, que Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, e nós, eu e você, somos os ramos. Nós aprendemos algumas coisas. A primeira delas, ramos devem ser frutíferos. Deus os corta e os lança ao fogo. Está lá em João 15, verso 2 e 6. Os ramos devem ser frutíferos. Nós devemos, através de refletirmos a luz, através de sermos condutos da luz, nós devemos produzir frutos para o reino de Deus. Como? Cuidando da nossa família, cuidando dos nossos amigos, cuidando das pessoas que estão ao nosso alcance, mas acima de tudo, tendo a consciência de que nós somos instrumentos escolhidos de Deus nessa terra para falar dele, para testemunharmos dele, para mostrarmos ao mundo de que o reino de Deus é real, como aqui e agora, transformando a nossa vida aqui e agora. Então, os ramos precisam ser frutíferos. Segunda coisa, a palavra de Cristo. Cristo limpa os ramos purificando-os. Cristo, presta atenção nisso, Cristo limpa os ramos purificando-os. Por quê? Porque a gente vai a Jesus do jeito que a gente está. Às vezes com muitos problemas, às vezes com poucos problemas, às vezes com alguns problemas, mas todos nós com problemas, indistintamente. Todos nós, quando chegamos à presença de Deus, temos problemas. E vamos continuar tendo os problemas até que Jesus volte e nos transforme e tire de nós esse bicho chamado pecado. Vamos até o fim continuar tendo problemas. Mas a partir do momento que encontramos com Ele, é natural, é esperado, é desejável que Ele comece a tocar na nossa vida, mexer na nossa história e transformar as coisas pela forma como elas estão. Ele começa a mexer em tudo e colocar as coisas no seu devido lugar. É bom que seja assim, porque é preciso que seja assim, que nós precisamos cair em nós mesmos, entender quem nós somos, entender o que precisa ser mudado e abrir o caminho para que Ele possa fazer as transformações. Então, permanecer em Cristo é o que é feito para que seja necessário essa transformação, e assim nós possamos frutificar. É só a partir dessa transformação que nós vamos frutificar. E a partir daí, a partir do momento em que nós entendemos essa dualidade entre ramos infrutíferos e ramos frutíferos, a partir do momento em que a gente entende esta realidade de que é a palavra de Deus que vai nos transformando, que vai limpando os ramos,
A partir do momento que a gente entende que permanecer em Deus é necessário para que a gente possa frutificar, a partir de tudo desse conjunto de coisas, né? Dessa simbiose, dessas coisas, aqui é teoria, né, em volta do que efetivamente acontece. A gente está querendo explicar algo que é sobrenatural, porque é a relação do humano com o divino, e é aí que aparece o milagre, porque quando esse cenário, né, esse conjunto de coisas vai se encaixando e Deus vai mexendo na nossa vida, vai mudando a nossa história, o que vai acontecer é que nós vamos dar frutos para a glória do reino de Deus. Nós vamos dar frutos para a glória do reino de Deus. E este é um milagre ainda mais fantástico. Fomos salvos, fomos retirados da condenação eterna, saímos da fila da morte eterna para entrarmos na perspectiva do reino eterno, na compreensão de que há algo mais, algo além dessa vida. Estamos neste caminho e Deus fala assim para nós: você entendeu? Entendeu? Você aceita? Aceito. Você me ama? Lembra do Pedro? Você me ama? Te amo, Senhor, quero andar com o Senhor. Então venha e tem algo mais para a gente fazer junto. E o que você vai fazer é para a minha glória, é para a glória de Deus. E isso vai nos manter salvos. O fruto que devemos produzir é o amor, assim como Deus nos amou. Ele nos ama, Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos quer, Ele nos transforma e faz com que nós também comecemos a participar desse amor. Esse amor pálido que às vezes a gente tem pelas nossas pessoas queridas, né? Pelos nossos pais, enfim, pelos nossos filhos. Talvez a relação entre pais e filhos seja o que mais nos aproxima a ter essa compreensão do amor verdadeiro, né? Que é o amor desinteressado, que é o amor doador, que é o amor de serviço, que é o amor de substituição às vezes, né? Quantas pessoas já não passaram por essa experiência de falar: eu prefiro eu morrer do que morrer o meu filho, né? Na realidade mesmo, na lida da nossa vida. Este é o amor que Deus tem por nós, mas ainda é um amor humano, né? Esta nossa relação com o nosso semelhante ainda é um amor humano. O amor de Deus está para além disso. E Ele quer transferir, Ele quer comunicar, Ele quer nos fazer participar desse amor já aqui, agora, nessa realidade que a gente vive e até a eternidade. Finalmente, então, a gente tentando fazer uma recapitulação rápida de tudo que vimos, não somente nesta semana, mas em todo o trimestre, né? No Evangelho de João aprendemos algumas coisas, vamos destacar 5 que são importantes que a gente guarde na nossa mente e no nosso coração. João 1, verso 1. Eu gosto muito desse texto, eu vou ler. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o eterno Criador. É o eterno Deus Criador. Número 1. Essa é a primeira coisa que a gente precisa guardar. Jesus é o eterno Criador. Ele fez todas as coisas. Ele é Deus. Ele fala e as coisas acontecem. Eu não consigo nem imaginar o que é isso. Ele fala e as coisas acontecem. Isso é maravilhoso. 2. João 1, 14 diz assim: e o Verbo se fez carne, este que fala, Deus, ele decidiu se fazer carne, como eu, como você. Ele se fez carne e ele habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Jesus, o Criador, número 1, né? Número 1, Jesus, o Criador, ele se fez como um de nós para revelar a glória de Deus para nós. Criatura sua. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. Acho que nós vamos... É um jargão, né? Mas nós vamos passar a eternidade tentando entender isso. Ele se fez como nós para revelar a sua glória. Se limitou. Aquele que fala
e as coisas aparecem, aquele que fala, e seres fantásticos como nós são criados, aquele que fala e as coisas acontecem. Ele se fez como um de nós para revelar a sua glória. João 3,16, um verso central da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1. Jesus é o eterno Deus Criador. 2. Jesus é aquele que revela a glória de Deus. 3. Jesus expressou todo o amor de Deus por nós. Jesus expressou todo o amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo, a mim e a você, de tal maneira que deu o seu Filho para que nenhum de nós pereça, mas tenham a vida eterna. Deus deu o seu Filho. Faça essa pergunta para você mesmo. Você daria, não sei se você tem, mas se você tiver, você daria o seu filho por alguma outra pessoa que você conhece? Pois Deus deu o seu Filho para que eu e você tivéssemos vida eterna. E talvez você pense assim, mas eu não sou uma pessoa má. Mas Deus deu o seu Filho pelos ladrões, pelos assassinos, pelos criminosos sexuais, pelos genocidas. Ele deu a vida por cada um de nós. Não importa como nós somos, para que nós possamos ter a vida eterna. Isso é muito grande. Isso é muito grande. Jesus mostrou a exigência do amor. João 15. Normalmente a gente gosta da parte em que a gente vem a nós. Quando chega na parte do vosso reino, a gente tem algumas dificuldades. Mas Jesus mostrou a exigência do amor. Capítulo 15, verso 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Você acredita que Jesus é o Criador? Você acredita que ele se manifestou em glória ao vir andar entre nós? Você acredita que ele morreu no nosso lugar? Pois então, entenda que você precisa obedecer o que ele manda. Você precisa seguir a Deus como ele quer, não como você quer. Você precisa obedecer, você precisa seguir a Deus como ele se revela, não como você entende o que dele você revelou na sua cabeça. Entendeu essa confusão? Deus é o Deus da Bíblia. E ele diz quem ele é na sua revelação. Não diz todas as coisas, mas diz o necessário para a nossa salvação, até para aquilo que a gente é capaz de entender nas nossas limitações. Mas ele é o Criador, revelado, que ama. E há uma contrapartida. E é uma contrapartida que também é a nosso favor. Porque ele diz assim, façam o que eu mando. Não está escrito aqui, mas a conclusão é para o seu próprio bem. Andem comigo como eu sou, não como vocês querem que eu seja. A gente não pode pintar um deusinho para a gente se servir dele. Nós somos seguidores do grande Deus, do grande Senhor Deus. E ele é independente de nós. Nós não, tem um ditado popular, né? Nós não somos nada sem ele, mas ele continua sendo Deus sem nós. Mas ele nos quer. E tudo que ele nos pede é, andem comigo, me obedeçam para o seu bem. E finalmente 5, Jesus exaltou a palavra de Deus. Jesus exaltou a palavra de Deus.
João capítulo 20, no verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você quer ter vida? Você precisa conhecer esse livro. Você quer ter vida? Você precisa conhecer Jesus. E só há uma forma de conhecer Jesus: neste livro. Ah, mas alguém escreveu. Ah, mas alguém falou. Este livro. Ah, Marcelo, mas este livro foi modificado. Não foi. Você precisa estudar um pouquinho mais. Não foi. Este livro que nós temos hoje, eu não vou chegar à audácia de dizer que é exatamente o mesmo livro que Deus deu através dos seus profetas, mas é muito fiel àquilo que Deus nos deu lá atrás, nos originais, que nós não temos mais. A gente tem a história, a gente tem a arqueologia para nos ajudar com isso hoje. Nós temos evidências internas e externas, a Bíblia, para comprovar que ela é verdadeira. Nós temos as profecias para entender que esta é a verdadeira palavra de Deus. Deus é o Criador, Deus se revelou em glória, Deus nos ama, Deus pede que nós andemos com Ele e Deus pede que nós conheçamos a sua palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Semana que vem, a gente está de volta no estúdio, com convidados, para comentarmos a lição. Um feliz sábado, um sábado de paz, um Shabbat Shalom para você. Estamos aí na virada do ano, novos planos, novas realidades, novas perspectivas, novos sonhos. Que o seu sonho maior seja conhecer Jesus na sua palavra e andar com Ele até o fim, porque vale a pena. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E obrigado por Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o nosso tudo, é o começo e o fim, é o Alfa e o Ômega, é tudo em todos. E tem um amor por nós que nós nem entendemos. Nos dá força, Senhor, para te obedecer. Nos dá do Teu Espírito, Senhor, para que a gente tenha força para andar contigo. Que o Seu querer e o Seu efetuar seja realidade em nós, hoje e para sempre. É o que nós te pedimos, é o que nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem. Tchau.